Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Francisco Anailson da Costa Araújo. Eu sou uma pessoa da cor parda. Estou usando óculos de grau. Sou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, Campus Crateús. Sou acadêmico em Geografia e nesse momento irei apresentar o meu trabalho de artigo com o título Educação à Distância e Tecnologias Digitais, a geografia do acesso e da inclusão no ensino híbrido. O meu eixo temático é a Educação à Distância e Tecnologias Digitais. Autor, que é eu, Francisco Anailson, e a segunda autora, Expedita Viviane Rodrigues de Andrade. Também ela é do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, Campus Crateús, e acadêmica em Geografia. Nós dois somos licenciandos de Geografia, estamos no último período, no 8º semestre, e concluímos agora no final de julho. Bem, o nosso trabalho, a introdução, ela se dá meio que em torno de como o ensino de geografia, ele, ao longo desses anos, ele tem sido impactado pelas tecnologias digitais e pelo crescimento da educação à distância, né? Ferramentas como SIG, mapas interativos e as plataformas, principalmente na época da pandemia, como essas plataformas elas tornaram o aprendizado mais dinâmico e acessível aos estudantes. E aí pode-se entender que, no entanto, essa implementação, para ela se tornar eficaz em torno dessas tecnologias, ela ainda enfrenta muitos desafios, né? Como a infraestrutura precária nas escolas, como também no ensino, né, em AD, a capacitação dos professores em meio a se trabalhar com essas tecnologias digitais e o engajamento dos alunos, né? Como os alunos se adaptaram com essas tecnologias. E ainda é preciso, né, observar, entender os desafios que foi entendido em torno da nossa pesquisa, né? Os grandes obstáculos na implementação eficaz dessas tecnologias do ensino à distância, né? Na infraestrutura precária, que limita o acesso, né, de muitos estudantes, a falta de capacitação, dificultando o uso adequado de ferramentas, né? Porque muitas vezes os professores não conseguem utilizar as ferramentas da melhor maneira possível. Então é necessário ter uma capacitação com isso e uma grande dificuldade, né, de engajamento dos alunos que muitas vezes não se sentem motivados no ambiente virtual. Muitos gostam e outros não. Bem, e os objetivos do nosso projeto, né, do nosso artigo? O objetivo geral ele tem como o tópico avaliar o impacto das tecnologias digitais no ensino de geografia na educação à distância. Avaliar esses impactos é algo muito importante, né? Porque que tipo de impacto vai ser no futuro desses estudantes, como eles absorvem os conteúdos em torno dessas ferramentas digitais. E os objetivos específicos foram 4, né? Que a gente achou mais importantes, identificar quais ferramentas digitais são mais utilizadas, analisar os desafios enfrentados pelos professores, que desafios foi esse, que eles enfrentaram enquanto ensino à distância e que tipo de exploração metodológicas híbridas, né, se tornam eficazes, combinando ensino remoto e presencial, como pode interligar conteúdo tanto no ensino remoto como também no ensino presencial. Então, junta tudo isso e torna o ensino híbrido. E a partir disso propor, né, soluções para aprimorar o ensino remoto, tornando mais acessível e interativo. Porque muitas das vezes, quando o ensino não é tão eficaz, se torna uma coisa engessada, o estudante não vai querer meio que absorver aquele conteúdo. Então, ele vai meio que não ter tanta atenção àquilo. Então, a partir disso, nosso projeto ele tem como intuito de poder identificar essas ferramentas, analisar, explorar e propor, né, soluções para melhorar o ensino remoto. Bem, as metodologias. Essa pesquisa ela adotou uma metodologia qualitativa, né, com um caminho rigoroso e bem estruturado, e ela foi dividida em 3 tópicos, né, revisão bibliográfica, semi-estruturar, entrevistas e análise de conteúdo. Bem, essa revisão bibliográfica ela foi analisar estudos e artigos acadêmicos sobre ensino de geografia e tecnologias digitais. Muitos autores foram utilizados para poder utilizar as ferramentas, entender que tipo de revisão bibliográfica em torno desse conteúdo, em torno dessa metodologia. E essas entrevistas, né, conversamos com professores do ensino fundamental e médio, né, com mais
de 3 anos de experiência no ensino à distância para compreender suas dificuldades e percepções, porque se você tem mais tempo de ensino, você vai poder entender, né, como dá a questão dos conteúdos. Então, quem tem mais tempo na carreira pode explicar bem e ter maior capacidade de poder explicar melhor. E aí a gente contou também a questão da dificuldade de engajamento, né? A questão dos metodologias híbridas, essa análise de conteúdos aplicadas pelos professores, que tipo de conteúdos foram aplicados em torno desse ensino à distância e que tipo de desafios, né, estruturais e pedagógicos enfrentados no ensino à distância. Então, nessa análise de conteúdo, Bard, em 2011, ele explica que, organizando os dados em 3 categorias, ferramentas digitais, metodologias híbridas, desafios estruturais, se tem uma boa metodologia. Então, a partir disso, pôde identificar os padrões a sugerir estratégias concretas para aprimorar o ensino remoto na geografia. E os resultados, né? A pesquisa revelou que as tecnologias digitais trouxe descobertas muito significativas, né? As entrevistas com os professores, a partir desses resultados, né, dos professores explicaram como eles entendem, a partir dessa tecnologia digital, como eles utilizam em sala de aula e de que maneira, né? E a forma como os alunos recebem esses conteúdos, se está sendo algo eficaz ou não. É necessário entender a opinião dos professores sobre tudo isso. E que muitos relataram que dificuldades no engajamento dos alunos, destacando que metodologias híbridas podem melhorar a interação. Assim, a integração eficiente dessas tecnologias exige investimentos, né? Para você ter uma boa capacitação, é necessário investimento no estudo dos professores. É questão de meses, anos, para se ter uma boa capacitação. Não em pouco período, mas sim em um período que se torna algo relevante na questão de conhecimentos de conteúdos. E a partir disso, pode ter visto, né, nesses resultados, que essa infraestrutura inadequada. Muitos alunos ainda têm dificuldade de acesso à internet, né? Principalmente da zona rural, né? Esses dispositivos não é algo que é distribuído para todos, nem todos têm acesso à internet, então se torna algo dificultoso. E a falta de capacitação dos professores, como eu falei desde o início, engajamento dos alunos. Mesmo com recursos digitais, manter a participação ativa dos estudantes continua sendo um desafio. Você ter a participação de estudantes em assuntos, né, na sala de aula, sobre determinado tipo de assunto, de geografia humana, geografia física, é algo muito difícil. Você pode levar um slide interativo que somente alguns irão entender e poder participar da aula sobre tudo isso. E as conclusões, né? O estudo ele mostrou que tecnologias digitais desempenham um papel fundamental no ensino de geografia, na educação à distância, tornando as aulas mais dinâmicas e interativas. A partir disso, porém, ainda é fundamental superar alguns desafios, né? Que, em torno desse nosso artigo, foi reforçar 3 recomendações chaves para o ensino remoto, mais inclusivo e eficiente, né? É necessário ter um ensino inclusivo para todas as pessoas, principalmente quem tem algum tipo de deficiência. Então, o ensino híbrido ele deve ser acessível a todos, o ensino à distância. Investimentos de capacitação de professores, né, para que professores possam utilizar as ferramentas digitais de maneira mais estratégica. Ampliação do acesso às tecnologias, né, é essencial ter esse investimento. E a implementação de metodologias híbridas, promovendo uma aprendizagem mais interativa e significativa. E ter um feedback dos estudantes sobre entender o que eles sabem sobre determinado tipo de conteúdo e o que eles acham sobre a educação à distância, com a utilização dessas tecnologias digitais. E com isso, aqui estão nossas referências, principalmente utilizamos Alcântara, Almeida, Barsi, Bezerra, Carvalho, que fala sobre a resistência docente de metodologias ativas, que é necessário ser utilizado, comissão científica, que é a comissão organizadora, e o contato. E com isso finalizamos nossa apresentação. Espero que esse estudo contribua para reflexões importantes sobre o futuro da educação à distância e o papel das tecnologias digitais no ensino da geografia. Muito obrigado a todos pela atenção.